Caros alunos, então nesse próximo exemplo que nós vamos estar estudando aí, nós vamos ver como é que é possível determinar o centroide de uma figura geométrica através do método da integração. Observe que essa figura ela é determinada pela área contida aí entre duas funções, a função f de x2 e a f de x1, onde eu chamei aqui de y2 e a de y1, e no comprimento aí dela em relação a x, que ela tem um comprimento de A e uma altura de B, ok? Essa equação, esse problema, essa figura é toda determinada algebricamente, ela não tem intensidade numérica, tá ok? É uma questão onde nós vamos resolver ela e determinar simplesmente por uma condição do tamanho de, em referência de A, a posição de x desse centroide, e em B em relação a y, ok? Então, eu sei que a equação superior aqui, ó, a função que rege a curva superior, ela é igual a uma função de x é igual a ky ao quadrado, e nós temos uma função linear aqui de y1, a função f de x1. f de x2 é uma função quadrática aí. Então, o primeiro passo que nós temos que determinar quem são essas duas funções. Tá ok? Então, para que nós consigamos determinar o centroide dessa figura pelo método da integração, nós precisamos entender que o centroide desse elemento vai ser a integral da função vezes o diferencial de área, dividido pela área desse elemento. Então, primeiro passo, temos que determinar quem é a função. Começando, então, a determinar quem é a função superior aqui, ó, f de x2. Sabendo que quando x for igual a A, y vai ser igual a B. E quando y for 0, x também é 0. Então, aplicando esse princípio, observe, fazendo a substituição, chegamos que a função f de x2 ela é uma função b vezes a raiz de x sobre a raiz de A. E aí precisamos saber que no trecho de A de 0 até A sobre 2, essa figura é limitada simplesmente pela função e pelo eixo de x. Porém, de A sobre 2 até A parte inferior dessa figura é limitada pela figura f de x1. Então, observa que de 0 até x sendo maior do que 0 e menor que A sobre 2, a posição de y vai ser simplesmente y sobre 2. Nessa condição, então, observe que eu tenho que o momento de primeira ordem em relação a y vai ser y sobre 2. Então, pegando a função f de x e multiplicando para determinar a função do momento de primeira ordem,
nós temos então que a função que rege o momento de primeira ordem é essa função aqui, ó. B sobre 2 raiz de A, não, B raiz de x sobre 2 raiz de A. E para determinar o diferencial de área desse elemento, esse diferencial de área vai ser o quê? O diferencial de comprimento dx pela altura y2. Então, o diferencial de área do primeiro trecho aqui, ó, de 0 a A sobre 2, eu tenho então que o diferencial de área vai ser B raiz de x sobre a raiz de A dx. Então esse é meu diferencial de área da primeira região aqui, ó, de 0 a A sobre 2. Agora, de A sobre 2 até A sobre 2 menor do que x e x menor do que A posição de y para a função de do momento de primeira ordem, ela vai ser y mais y2, f de x2, mais f de x1 dividido por 2. Uma média aí. E eu acho a posição do y desse diferencial de área para calcular o momento de primeira ordem. Então eu sei que a equação que rege é a equação primária é essa. Só que eu sei quem é y2, mas não sei quem é y1, f de x1. Vou precisar determinar quem é esse valor de f de x1, ou y1, como eu estou chamando aqui. E eu sabendo que, levando isso em consideração, eu sei que a f de x1, ela tem, a f de x2 tem essa máscara, ó, uma máscara numa função quadrática. Agora, a função f de x1, ela é uma função linear, que ela tem a máscara de kx mais c, uma função linear simples. Então, sabendo que quando y1 for 0, x vai ser igual a A sobre 2. E quando x for igual a A, y vai valer, f de x1 vai valer B sobre 2. Aplicando esse conceito aqui, ó, nessa função, eu chego então a esta equação, ó. F de x1 ela é igual a bx sobre A menos B sobre 2. Sabendo então que a posição do centroide do momento de primeira ordem, a função que rege o momento de primeira ordem em relação a y, tem essa cara, y mais f de x2 mais f de x1 dividido por 2, então, aplicando f de x2 mais f de x1 dividido por 2. Eu sei então que o momento de primeira ordem do segundo, a equação que rege o momento de primeira ordem no segundo trecho aqui, de A sobre 2 até A, é essa função. E qual é o diferencial de área desse cara, então? O diferencial de área do segundo trecho, ó, vai ser quem? Dx vezes y menos y2, f de x2 menos f de x1. Ou seja, f de x2 menos f de x1. E aí então cheguei ao diferencial de área. Observe então que agora nós vamos calcular a área dessa figura. Qual que é a área contida entre o eixo de x e a função f de x1 e f de x2, limitadas até
x igual a A. Como é que eu calculo isso? Através da integral. A integral do diferencial de área de 0 até A. Se nós fôssemos calcular essa área da f de x2 sem termos a limitação aqui pela f de x1, bastaríamos integrar o diferencial de área 1 que nós calculamos aqui, ó. Porém, de A sobre 2 até A, eu tenho ela contida pela f de x1. Então, eu sei que eu tenho duas integrais para estar equacionando aí. Eu tenho que o trecho de 0 até A sobre 2, eu tenho a diferencial de área de A1. E de A sobre 2 até A, o diferencial de área de A2. Calculando, então, fazendo a resolução dessa integral, tá ok? Não vou explicitar aqui, vocês podem estar analisando mais calmamente aí no nosso fórum, no livro de estudo de vocês, o método de resolução dessa integral aí, tá ok? Fiz ela bem detalhada para vocês. Vou ficar detalhando cada coisa aqui para esse vídeo não ficar tão grande. E aí cheguei que a área dessa figura é determinada então por 13/24 que multiplica A vezes B. Este então é o diferencial de área. Sabendo então que a posição de x, do centroide dessa figura é x vezes a área vezes a integral da função do momento de primeira ordem em relação a x dA, resolvendo essa integral aqui, ó, desta função, ó, f dessa função do momento de primeira ordem, que está aqui, ó. Observa que f de x, a equação do momento de primeira ordem em relação a x é x vezes o diferencial de área do primeiro trecho, mais, tá aqui, ó, mais a da segunda região, x vezes o diferencial de área da segunda parte da equação, de A sobre 2 até A. Então eu tenho aqui, resolvendo essa integral, nós chegamos então na mesma condição, tá ok, gente? Tá resolvido detalhadamente aí. Você pode depois lá no seu livro de estudo observar todo o desenvolvimento dessa integral. Não vou ficar explicitando isso aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Nós chegamos que a integral da função do momento de primeira ordem, dA, ela é igual a 71 sobre 240 vezes BA ao quadrado. Sabendo que a posição do centroide
vezes o diferencial de área é igual a integral da função do momento de primeira ordem de x dA, eu só substituir. Eu sei qual é a função do momento de da área, tá aqui, que é igual a integral que nós acabamos de calcular. Passo esse cara dividindo, então eu sei que a posição do centroide em relação a x dessa figura é 71 sobre 130 vezes A. Ok? Então aqui eu já determinei qual é a posição do centroide em relação a x. Observe que nessa condição ele ficou em função da intensidade de A. Aplicando o mesmo conceito, ó, eu já sei quem é a área dessa figura. Vou agora determinar quem é a integral do momento de primeira ordem, da função do momento de primeira ordem. Quem é no trecho, ó, de A de 0 a A sobre 2, eu tenho que y é igual a y sobre 2. Vezes o diferencial de área. Tá aqui, ó. A função vezes o diferencial de área. A função do momento de primeira ordem vezes o diferencial de área. Aqui. E de A sobre 2 até A, eu vou ter o quê, ó? A função do momento de primeira ordem vezes o diferencial de área. Que está aqui, ó. De A sobre 2 até A. Nessa condição, resolvendo essa integral, observa que antes de resolver essa integral, eu fiz a multiplicação desses dois polinômios. Da mesma forma que eu multipliquei esses dois polinômios aqui. Para ficar mais fácil, tá ok? E aí cheguei resolvendo aqueles dois polinômios, o produto daqueles dois polinômios, cheguei nessa condição, ó. Que a integral de 0 a A sobre 2 vai ser B ao quadrado sobre x dividido B ao quadrado x vezes dividido por 2A, dx. E de A sobre 2 até A, esse outro polinômio, essa outra função. Ok? Dx. Resolvendo isso aqui, para achar a posição, para achar a simplificação dessa integral, eu chego então que a simplificação dessa integral, a solução dessa integral é 11 AB ao quadrado sobre 48. 11 48avos que multiplica AB ao quadrado. Então, para determinar a posição do centroide, a posição de y desse centroide, passei a área dividindo a integral, passo ela dividindo, faço a inversão, tá ok? Que aí de divisor passa a ser um multiplicador aqui. E aí, então, cheguei à posição de y, que é 11 26avos vezes b. Então, o centroide dessa figura é estabelecido pelas coordenadas de x, 71 sobre 130
avos vezes A e de y 11 sobre 26 avos vezes B. Ok? Para a solução desse problema aí, você precisa ter essa parte de integral lá do cálculo 1 um pouquinho conceituada aí nos seus conhecimentos. Se você esqueceu como é que é as soluções de integral, como é que se calcula integral, volta lá nos livros de cálculo e dá uma revisada nesses conceitos, tá ok? Isso é extremamente importante. E qualquer dúvida ainda prevalecendo aí, faça suas considerações lá no nosso fórum de discussão, para que de uma forma eu consiga visualizar a sua dúvida e consiga esclarecer ela aí o mais breve possível, tá ok? Qualquer dúvida, mande mensagem para mim, abra uma discussão lá no fórum, nossas webconferências, participe dela, que assim você poderá resolver aí, fazer seus estudos de uma melhor forma possível, tá ok? Um forte abraço e até a próxima.